ela vai ser realizada pelo um aplicativo também, que ela vai se tornar mais fácil e assim também ela vai facilitar para que vocês consigam fazer as atividades e me enviarem de uma forma mais fácil. Como vai ser essa atividade? Essa atividade, assim que eu terminar a explicação de vocês, eu vou colocar um link e nesse link vocês só vão colocarem o nome, vão responder as alternativas e quando terminarem de responder o formulário, vocês precisam apenas clicarem na opção enviar resposta e automaticamente essas respostas elas já vão chegarem para mim. Olha, precisa escrever no caderno? Precisa. Vocês copiam apenas as respostas. Não vai todo mundo copiar nem o texto que eu coloquei, que o texto é apenas para ajudar a vocês a responderem então a atividade. E também nós vamos dizer que vai colocar então apenas a resposta de um caderno. Ok? Então fica tudo certo assim, né? Responde a atividade pelo link. Depois copia no caderno apenas a resposta que vocês colocaram, porque quando a gente votar de forma presencial, ninguém sabe se vai ser no próximo mês ou se vai ser daqui a 2 meses, mas a gente sabe que com a liberação da vacina, a gente já tem uma chance muito grande de votar aula presencial. E a gente sabe que a aula presencial é diferente de uma aula virtual, de uma aula online, né? Ano passado a gente não teve aula online, mas vocês viram que todas as minhas aulas, desde o início do ano até o final do ano, quem realmente acompanhou, eu acho que não vai ter muita dificuldade em acompanhar o conteúdo desse ano, porque sempre eu tive aquela preocupação de gravar os vídeos e de colocar para vocês assistirem, não é, comigo mesmo, explicando os conteúdos, porque é um professor diferente, né? Tem professores fantásticos na internet. Eu sei disso, né? Todos nós sabemos. Mas a gente sabe que quando o professor explica, sempre vai se tornar melhor, a aprendizagem também vai ser mais eficaz e vocês vão ter um prejuízo menor do que tiveram ano passado. Todos os professores vão utilizar esse aplicativo? Sim, vão utilizar o aplicativo Google Meet, que é muito bom porque a gente vai poder ter o primeiro contato, nós vamos poder se comunicar e também a gente vai poder tirar a dúvida de vocês, que ano passado a gente apenas passava o vídeo, a atividade e muitas vezes a maioria não tirava nenhuma dúvida, era poucos que tiravam dúvidas. Então, pessoal, a nossa aula ela vai ser então de forma remota, ela vai ser online, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos estar à disposição. Serão todos os professores que vão utilizar essas plataformas virtuais para assim facilitarem a nossa comunicação. Ok? Pessoal, então vamos lá. Então a nossa aula então é de História. A gente vai começar então uma breve revisão, porque a gente tem tempo limitado. Como alguns demoraram para entrar, também pela falta de internet, eu também estou sem internet, estou usando os dados móveis. Não sei quanto tempo vai durar. Eu espero que minha internet volte daqui a pouco, para que eu possa dar aula de arte 9 horas a vocês. 9 horas eu mando outro link e vocês vão entrar novamente. A aula de artes é mais rápida do que a aula de história, não é? Até porque ela vai ser um pouco menor, a nossa atividade de hoje. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um slide. Esse slide que eu estou compartilhando, primeiro é o de história, depois eu posso colocar os demais para a gente ver e para a gente então poder se comunicar um pouco mais. Todo mundo está conseguindo ver a tela que eu estou projetando? Sim ou não? Sim, estou conseguindo ver. Ok. Quando desaparecer, vocês me digam, certo? Vocês me falem que eu volto o slide. Pronto, pessoal. Então, a mensagem de boas-vindas, né, às aulas online, né, retorno às aulas de 2021. Nós temos uma pequena mensagem que a gente sabe que é importante, que nós passamos por grandes dificuldades e ainda estamos passando, não é? Todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. Perdas na família, não é? O mundo está passando por uma dificuldade e a gente não sabe, né, quando vai acabar
essa situação em que a gente está vivendo. Por isso que o momento mais adequado é realmente a gente ter essas aulas online de forma remota. Claro que a gente sabe que não essas aulas que não são muito legais, não é? Porque a gente sabe que não é a mesma coisa do que uma aula presencial, mas a gente sabe então que pelo menos é o que a gente pode fazer no momento. Pronto, pessoal. O dia chegou e tudo está preparado para receber vocês. Boas-vindas. Então a nossa aula ela então vai falar então de a gente vai começar então com o nosso conteúdo de história, que vai ser então retomando o assunto da aula passada, do ano passado que a gente finalizou. Eu sei que já faz um tempinho que muitos têm dificuldade, já esqueceram, não é? Até a gente esquece, imagino vocês. Então, pessoal, a nossa aula de história, ela é falando então sobre o finalzinho do conteúdo do ano passado, que era falando sobre a Idade Média. Todo mundo se lembra que durante muito tempo existiu lá no continente europeu um dos maiores impérios da humanidade. E um dos maiores impérios da humanidade foi falando então sobre o Império Romano, onde hoje fica a Itália. Nós vamos dizer então que o Império Romano foi um império, uma sociedade que durou mais de 1200 anos. Imagine então que esse império realmente ele era muito forte. Todo mundo se lembra quando eu falei sobre os patrícios, sobre os plebeus. Nós vimos que eles criaram leis. Nós vamos ver que também existiram grandes imperadores do Império Romano. Falamos de Júlio César. E a gente vai observar que o Império Romano ele começou a entrar em decadência, ou seja, ele começou a desaparecer por vários motivos. Pela crise na economia, nós vamos dizer que eles não tinham mais dinheiro. Vamos falar também que estavam faltando escravos para trabalharem. Vamos ver que também, por eles não terem mais dinheiro, não tinha como pagar um exército. Então Roma também perdeu o exército para defender o seu território. E vamos ver também que para acabar o Império Romano, nós vamos dizer que Roma foi invadida pelos chamados povos bárbaros. Quem de vocês se lembra o que são povos bárbaros? Luana? Vamos lá. E, gente, e aí? Quem é que se lembra? Pelo menos essa palavrinha. Se eu tivesse sala de aula, pelo menos a gente ia fazer um sorteio de chocolate, né? Todo mundo acabava falando, né? Tem alguém pedindo para entrar. Bom dia, Emanuel. Pronto, todo mundo ainda está conseguindo ver o slide, né? Sim. Pronto. Olha aqui, é porque eu saio às vezes porque ficam pedindo para entrar, certo? Aí eu tenho que sair do slide, clico novamente e volto ao normal. Então, quando acontecer isso é porque alguém está pedindo para entrar pelo aplicativo. Então, vamos lá. Então, o Império Romano, ele entrou em crise por vários motivos. Pela crise na economia, ou seja, pela falta de dinheiro. Vamos dizer que estavam faltando escravos para trabalharem. Estava também faltando um exército, que o Império Romano não tinha mais como pagá-los para trabalharem. E vamos ver a questão também das invasões bárbaras, ou seja, essas invasões bárbaras foram invasões de povos estrangeiros que tinham inveja de Roma e se aproveitando daquele momento de fraqueza, Roma vai ser invadida pelos povos estrangeiros. Esses povos estrangeiros, os romanos chamavam eles de bárbaros. O que é uma pessoa bárbara? É uma pessoa que ela não se vestia, que ela não tinha a mesma língua, que ela não tinha os mesmos costumes que o povo romano. Vamos dizer então, eu sou adventurosa. Se a gente estivesse durante o Império Romano e lá na cidade de vocês fosse Roma, quando eu chegasse lá, eu seria chamado de um bárbaro, porque eu morava em outra cidade, porque eu tinha costumes e também porque eu poderia me vestir de uma forma diferente. E esses povos bárbaros eram vários que viviam ao redor de Roma. Veja que Roma ficava lá na Itália, o Império Romano, e a gente vê que é onde tem esse formato de botinha, bem no meio do mapa. Estão vendo aqui, tem o nome Itália, formato de uma bota.
nós vamos dizer então que todos esses povos que estão aí ao redor de Roma, eles eram chamados de povos bárbaros, e foram eles que invadiram Roma e acabaram destruindo aquele império que teve uma duração de mais de 1.200 anos. Nós vamos dizer que existiam vários povos bárbaros que invadiram Roma. Tivemos os francos, os burgúndios, os alamanos, os vândalos, os visigodos e também os ostrogodos que viviam lá no território da Rússia. Nós vamos ver então, pessoal, que quando a população de Roma ficou com medo daquele povo invadindo o Império Romano, eles fugiram para o campo e lá eles formaram uma nova sociedade, que era chamada de Idade Média ou Sociedade Feudal. Todo mundo se lembra, pelo menos um pouquinho, que todo mundo tem que se lembrar, pelo menos. Quando acaba o Império Romano, as pessoas elas vão saírem de Roma, elas então vão sair então de Roma e a partir daquele momento eles vão o quê? Formar então uma nova sociedade. Como é que eles vão formar uma nova sociedade? Porque quando os romanos fogem de Roma, ou seja, das cidades romanas, e vão fugirem para o campo, lá no campo, ou seja, nos sítios, eles formaram uma nova sociedade, que ela teve uma duração de 1000 anos, desde o século V, do século V, até o século XV, certo? Tem algumas alternativas lá na atividade de vocês, perguntando quantos anos ou quantos séculos duraram o período que nós chamamos então de Idade Média. Foram 1000 anos, desde o século V até o século XV. É o período mais longo da nossa história até hoje. E a gente vai dizer, imagine se a gente estivesse sendo invadido por um povo que era desconhecido, que era muito violento. Nós iríamos ficar na cidade ou iríamos fugir para o campo, para um canto mais escondido? Iríamos fugir para o campo, não é? Todos nós iríamos fugir. Então foi o que aconteceu. Os romanos fugiram para o campo e lá eles formaram uma sociedade que ela é chamada de Idade Média ou Sociedade Feudal. E por quê? Como é que eles viviam naquela época? Vejam aí algumas características que eu coloquei. Uma sociedade rural que vivia no campo. Eles produziam tudo o que eles precisavam. Era uma sociedade autossuficiente. Vamos dizer também que o comércio ele era bem reduzido. Existia pouca tecnologia. E além disso, a gente vai dizer quem é que mandava no campo naquela época. Porque quem mandava na cidade eram os reis, os imperadores de Roma. Como a população vivia no campo, quem mandava nas fazendas eram os senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? Senhor feudal, olha aqui, todo mundo está vendo. Feudo era o nome de cada fazenda que existia naquela época. E senhor feudal era o dono da fazenda. Por isso que a gente vai chamar o período de 1000 anos da nossa história chamado de sociedade feudal. Porque quem mandava naquela época eram os fazendeiros, que eram chamados de senhores feudais. E o senhor feudal, ele tinha muito poder? Claro que ele tinha, porque esses senhores feudais eram aquelas pessoas que viviam em Roma e que elas eram muito ricas. Então elas fugiram para o campo para se protegerem dos bárbaros e quem quisesse proteção poderia procurá-los para ter uma casa, para ter alimento e também para serem protegidos. Nós vamos dizer que o senhor feudal, ele cuidava da administração, ele também era um juiz, ele era o chefe militar, ele também arrecadava impostos. E naquela época, os senhores feudais... Oi? Alguém perguntou? Olha, vocês estão vendo aí, por exemplo, essa é uma imagem que é uma relação chamada de suzerano-vassalo. O que é uma relação de suzerano-vassalo? Não sei se vocês se lembram, mas os senhores feudais, eles faziam um acordo entre eles. Um senhor feudal que era mais pobre, que tinha menos terra, que é esse que está ajoelhado, ele recebia mais terras do senhor feudal, que ele era mais rico, que ele era chamado de suzerano.
Essa relação é uma relação de fidelidade. Um fazia um acordo com o outro. O suzerano, que era o senhor feudal mais rico, ele doava terras para outro, que tinha menos terra, e ele também jurava defender o seu suzerano em caso de alguma guerra, de algum combate. E assim a gente vai observar que essa relação era uma relação de proteção. O senhor feudal mais rico, que era chamado de suzerano, doava terras, e em troca, aquele que recebia a terra do senhor feudal mais rico, que era também um fazendeiro, ele também devia uma proteção para ele. Vamos dizer então aqui que é Manuel. Manuel é um senhor feudal muito rico, que tem uma fazenda enorme. Vamos dizer então que ele vai me doar uma parte da fazenda dele. Olha aí, Manuel. Então vamos dizer então que ele então vai ser chamado de suzerano, e eu, que recebi um pedaço da fazenda dele, vou ser chamado de vassalo. Essa relação, ela é chamada de suzerano-vassalo. Essa relação suzerano-vassalo é uma relação de fidelidade. Ele me doou uma terra, então em troca eu vou dever fidelidade para ele. Eu vou protegê-lo em caso de guerra. Eu vou participar do exército de Emanuel. E a gente vai observar então aí, naquela época, a sociedade ela era muito desigual. Primeiro, quem mandava eram os fazendeiros, porque naquela época a população vivia no campo, porque fugiram com medo dos senhores dos povos bárbaros. E a sociedade naquela época, será que ela era como hoje em dia, onde a gente sabe que não é a melhor sociedade? Não é? A gente sabe que é muito desigual. Quem é rico tem mais privilégios, né? E quem é mais pobre tem menos privilégios. Isso a gente sabe disso, que não adianta, né, a gente esconder. Porém, a gente vai dizer que a sociedade, na Idade Média, do século V até o século XV, nós vamos dizer que a sociedade ela era muito desigual. Ela era dividida em 3 grupos de pessoas. Ou a pessoa ela fazia parte do clero, que era da Igreja Católica, que tinha a função, o papel apenas de orar, de rezar. Nós temos a nobreza, que eram os fazendeiros e pessoas ricas, que defendem o território. E vamos ter também os camponeses e servos, que eram os que trabalhavam. Então veja aí, servos era o nome que era utilizado então para definir os camponeses durante a Idade Média. E todos eles então tinham uma função. O clero, a nobreza e os servos. Naquela época a sociedade ela era chamada de sociedade estamental. Ou seja, nós vamos dizer que o que caracterizava uma sociedade, ou seja, de qual grupo você pertencia, era o seu nascimento. Se uma pessoa nascesse na nobreza, ou seja, em uma família rica, ela iria morrer rica. Se uma pessoa nascesse em uma família de servos, ela iria morrer na família do servo. Ela não poderia mudar do grupo social no qual ela tinha nascido. Então a gente sempre vai perceber uma diferença social muito grande, ou que nós chamamos de uma questão de discriminação, uma questão de desigualdade social. Só quem mandava era o senhor feudal, e a sociedade também ela era muito desigual, certo? Só quem era valorizado era a Igreja Católica, que eram os padres, chamados de clero, a nobreza, que eram os ricos, e a parte maior da sociedade, que é essa parte de baixo, nós temos aí, do triângulo vai ser quem? Que eram os servos, que eram os camponeses, ok? O pessoal está travando, acho que todo mundo está conseguindo me ouvir. Dá pra ouvir. Tá? Dá pra ouvir. Ok. Dá. Pronto, pessoal, até agora está bem fácil, né? Tem nada muito complicado, que é apenas revisando o conteúdo da aula passada, do ano passado, ok? Pronto, então vamos lá então, pessoal. Nós temos aí então, falando então um pouco sobre a economia da Idade Média. Como era a economia? De que forma que eles sobreviviam? Se eles viviam no campo, eles não sobreviviam da indústria ou do comércio. O comércio ele mal existia na Idade Média. Nós vamos dizer que o que existia,
a economia deles era baseada na agricultura e baseada também na pecuária, na criação de animais. E a gente vê que a terra do senhor feudal, ela era dividida em 3 partes. Vejam aí, terra senhorial, terra civil e terra comunal. Nessa imagem aqui do meio, todo mundo consegue ver. Nós vamos ter então, cada fazenda, ela era chamada de feudo. Por que a fazenda era chamada de feudo? Porque feudo é uma palavra de origem francesa que ela significa um bem dado em troca. Um fazendeiro, ele doava terra a alguém e em troca ele exigia que essa pessoa ela trabalhasse na sua terra. Entenderam? E a gente vai observar que cada fazenda do senhor feudal, ela era dividida em 3 partes. Terra senhorial, que é essa terra que está ao lado do castelo do senhor feudal do fazendeiro, que tudo que era produzido só pertencia ao senhor feudal. Abaixo havia a terra civil. A terra civil era o quê? Terras que pertenciam, que o servo utilizava para produzir o seu alimento. E havia também as terras comunais, que está à nossa esquerda, na cor amarela. Nós vamos ver que essas terras elas poderiam ser utilizadas por qualquer pessoa. Qualquer um poderia utilizar. O servo, né, que era o camponês, poderia ser utilizado pelo senhor feudal para caçar. Né? O servo iria retirar árvores, frutas, certo? E a gente vai observar então que a Igreja Católica, durante esse período, ela também tinha um grande poder sobre a sociedade. Como é que a Igreja Católica ela tinha grande poder? Nós vamos dizer que a Igreja Católica foi ela que organizou todo o período durante a Idade Média. Ela fez com que o bárbaro ficasse amigo do romano e começaram juntos a formarem uma sociedade, porque a Igreja Católica dizia que existia apenas um Deus e esse Deus ele deveria ser respeitado. Só que a Igreja Católica, ela também durante esse período era diferente da que nós temos hoje em dia. Não é? Toda igreja, quando está se formando, comete alguns equívocos, alguns erros, vamos dizer assim diretamente. E a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela vai perseguir, ela matava pessoas que eram contra a Igreja Católica, porque naquela época a Igreja oficial era apenas então a igreja então que nós chamamos de Igreja Católica. A gente vai observar então nesse slide que eu vou mandar para o grupo de vocês também. Deixa eu ver se vai baixar. Acho que não vai aparecer aqui. Não sei se foi esse slide. Pronto. Mas enfim, dá para ver já. Olha aqui, a Igreja Católica ela criou um grupo de padres que era chamado de Inquisição. A Inquisição Católica era um grupo de pessoas que perseguiam e julgavam os chamados hereges, que é uma pessoa que não era católica, que não era cristã. Nós vamos dizer que a Igreja Católica ela vendia o perdão, que era venda de indulgência. Ela dizia, por exemplo, dava um pedaço de papel a uma pessoa dizendo que era como se fosse um documento de uma compra de terreno no céu. Vendia objetos dizendo que eram objetos sagrados. E, com o passar do tempo, a gente vai dizer que a Igreja Católica ela começou a forçar a população a, principalmente, a seguir a Igreja Católica. Nós vamos dizer que a Inquisição também praticava alguns métodos de tortura com o povo, quem não queria ser católico. Nós vamos ter a roda do despedaçamento, no qual os órgãos do corpo, né, braços, pernas, eram dilacerados. Havia a dama de ferro, não é, que haviam vários espinhos e as pessoas eram colocadas dentro. Havia também o berço de Judas, uma pessoa era colocada sentada em um formato de uma pirâmide, para que a pessoa se sentasse, não é, e perfurava o ânus das pessoas. Havia também o arrancador de seios, que eles arrancavam o seio de mulheres que tinham praticado o adultério. Havia também a máscara do escárnio, que era uma máscara de metal que era usada para punir delitos menores, como as vítimas eram obrigadas a se exporem usando essas máscaras. Havia também a cadeira das bruxas, que vocês estão vendo aí na imagem. Havia também o esmaga-cabeças,
certo? Havia também um quebrador de joelhos, e a gente vê aí, por exemplo, haviam outros, a guilhotina, que era cortando a cabeça das pessoas, e a pior morte que existia durante esse período, praticado também não por todos os padres, que nem todos concordavam, mas por alguns que eram bem radicais, bem severos, que era a queima na fogueira. Mulheres, homens que eram acusados de bruxaria, além de sofrerem método de tortura, eles também eram castigados sendo queimados na fogueira. Então a gente vê que durante esse período a Igreja Católica, né, alguns padres, a gente não pode colocar todos, a gente não deve cometer esse erro de dizer, todos os padres da Igreja Católica faziam isso. Não, eram apenas um grupo que era extremamente radical, não é? Uma pessoa, vamos dizer assim, que acha tudo demais, que tudo está certo. Não, a gente vai dizer que era apenas um pequeno grupo. E que esse grupo fez isso? Claro que fez. Perseguia, matava qualquer pessoa que não era cristã, que era chamado de herege. Hoje, nós chamamos essa pessoa de ateu, que não acredita em Deus. Mas, naquela época, poderia ser chamado de herege. Olha, a gente vai dizer que naquela época, a igreja ela adquiriu tanto poder, por exemplo, que ela ganhou 1/3 de terras do céu. Quase de terras assim, falando do céu, da terra, não é? A gente vai dizer que quase metade da terra pertencia à Igreja Católica, porque muitas pessoas doavam terras à igreja achando que seriam salvos. Por exemplo, acho que em Alagoinha, ao redor da igreja as casas, como aqui em Venturosa, eu moro próximo à igreja matriz, a minha família ela tem que pagar uma taxa à diocese, certo? Acho que é alguém tentando entrar agora. Por exemplo, pessoal, eu estava dizendo então a vocês que a Igreja Católica ela adquiriu tanto poder que ela também dizia que vendia o perdão, vendia objetos dizendo que era um objeto sagrado, pedaços de espinho dizendo que era da coroa de Cristo, pedaços de madeira dizendo que era da coroa que foi da cruz que Jesus foi crucificado. Oi? Professor, o senhor parou de compartilhar a tela. Parei, foi? Eita. Faz tempo não, né? Foi agora? Foi agorinha mesmo. Muito obrigado. Quando desaparecer, você avisa, por favor. Obrigado. Pronto, olha, então a Igreja Católica ela sempre teve esse poder de controlar a população. Só que naquela época, então, os padres perseguiam, os padres, então, não respeitavam a população. Muitos padres também homens se tornavam padres, não porque eles tinham vocação, mas sim porque eles tinham interesse no poder que a Igreja Católica tinha. Então a gente vê que naquela época a Igreja Católica ela tinha uma organização bem diferente da nossa. E foi nesse período também que a Igreja Católica ela formou um exército, vai formar um movimento chamado de Cruzadas. Esse movimento das Cruzadas é um movimento onde ele unia soldados, pobres, e principalmente os senhores feudais, principalmente se organizaram em um movimento para libertar o quê? A cidade de Jerusalém, que fica lá no continente asiático, é uma cidade que ela é sagrada para todos os cristãos e também para os muçulmanos, para os judeus, né, o povo de Jesus. E a gente vai dizer que a cidade de Jerusalém, lá no século XII, ela foi ocupada pelo povo muçulmano, que são aquele povo que anda com o rosto todo coberto, né? A gente vai dizer então que a Igreja Católica ela organizou um movimento para expulsar os muçulmanos lá do território de Jerusalém. Porém, esse movimento ele era chamado de cruzada por quê? Porque todos os soldados utilizavam uma cruz na sua roupa. Vocês não conseguem ver aí porque a imagem está bem pequenininha. Porém, no início eles conseguiram libertar, mas depois os muçulmanos ainda ficaram governando durante algum tempo o território de Jerusalém. Nós vamos dizer que foram várias pessoas que participaram. Pobres, nobres, comerciantes
e a própria Igreja Católica organizou o movimento das Cruzadas para libertar a cidade de Jerusalém do poder então dos povos muçulmanos. Porém, não conseguiu. No início até expulsou, mas depois os muçulmanos voltaram novamente a governar o território de Jerusalém. Hoje, a gente vê que eles só governam uma parte. Pronto, pessoal. E a gente vai observar então que a partir desse movimento das Cruzadas, começou então a acontecer algumas mudanças. Nós vamos dizer que depois das Cruzadas, o continente europeu ele começou então a mudar. Como foi que ele começou a mudar? Primeiro, a gente vai observar então que grandes mudanças começaram a acontecer. Primeiro, a gente vai observar que o comércio, depois que acabou a cruzada, nós vamos dizer que a Europa ela deixou de ser invadida e as coisas elas começaram a voltar a ficar em paz. Nós vamos dizer que o comércio ele voltou a surgir. Se as pessoas estavam em paz, começaram também a voltar para as cidades. E assim a gente vai observar que vai acontecer o quê? Uma grande mudança na Europa. Vai haver, o comércio vai surgir, eles vão produzirem mais alimentos e a população ela deixou de viver no campo e ela novamente começou a viver na cidade. E isso vai ser muito importante, pessoal. A partir do século XIV, no finalzinho da Idade Média, as pessoas não queriam mais viver no campo, porque não havia mais povo bárbaro invadindo Roma, e eles disseram, se nós não estamos mais sendo invadidos, vamos então deixar de viver em Roma, no campo, e vamos voltar para a cidade. Então eles voltaram para a cidade, passaram a desenvolver o comércio, que praticamente não existia durante a Idade Média. E além disso, vão acontecerem 4 motivos que vão levarem ao fim da Idade Média, que é esse slide aqui que eu coloquei, a crise. Olha, primeiro, lá na atividade de vocês, ela está bem fácil. Ela vai estar perguntando quais foram os motivos que levaram ao fim da Idade Média. Nós vamos ver que foi a fome. Lá no continente europeu, ele é muito frio. Como ele é muito frio, eles não conseguem produzir muitos alimentos. Então, por não produzirem, houve grandes chuvas, muito frio, e a gente vai dizer então que faltou alimentos. Além da fome, surgiu uma doença, uma das primeiras pandemias da história, e uma das mais graves também, que ela durou 3 anos e matou aproximadamente 300 mil pessoas. Olha aí, a nossa que a gente está vivendo não foi a primeira pandemia. Nós já tivemos outras na história. E é interessante a gente observar que o período que os senhores feudais governavam, ele começou a entrar em decadência. Por quê? Pelo surgimento do comércio, as pessoas passaram a viver na cidade, que é o renascimento urbano. E além disso também, as pessoas começaram a passar fome e surgiu uma doença chamada de peste negra, que matou 1/3, quase metade da população lá da Europa, não é? A gente vai dizer que essa doença é chamada de peste negra, tá escrito errado aí, é negra. Essa peste negra, ela é chamada assim por quê? É uma doença que ela é transmitida através das pulgas dos ratos. Quando o rato ele pica alguém, não é? A gente vai dizer, a pulga do rato vai picar alguém então, a gente vai dizer então que ele vai transmitir essa doença. E quando uma pessoa ela era contaminada, a gente vai dizer então que ela ficava com várias feridas, com vários tumores, e esses tumores eles ficavam pretos. Naquela época, pessoal, a gente vai dizer então que esses tumores eles eram assim por quê? Ainda continua projetando porque alguém pediu para entrar. Tá continuando aqui. Pronto. A peste negra, pessoal, já estou terminando, é o último, ó. A peste negra, então, é uma doença que tinha vários tumores e esses tumores eles eram pretos. Os tumores naquela época eles eram chamados de bulbos. Por isso que a doença ela é chamada de peste negra ou peste bubônica. Essa doença ela deixava várias feridas no corpo, mas quando ela atacava o pulmão, as pessoas elas só duravam 2 semanas.
a gente pode ver, por exemplo, o exemplo do vírus que nós temos hoje, que é o coronavírus. A gente vê que quando ele agride principalmente o pulmão, as pessoas também não conseguem resistir, não é? Vai para intubação, e a gente vê que é muito grave quando atinge o pulmão. Da mesma forma que naquela época. E mesmo hoje, com toda a tecnologia que nós temos, né, a nossa pandemia ela vai caminhando para completar 2 anos, igual a 700 anos atrás, quando muitas pessoas morreram, e a pandemia também, há 700 anos atrás, ela durou 3 anos. Então a gente vê que o caminho realmente é para 3 anos. E naquela época não tinha medicação e durou 3 anos. Então aqui com medicação ainda estamos quase 2. Então a gente vê que as pandemias também são bem complicadas ainda hoje. Não é? E a gente tem aqui, por exemplo, a revolta dos camponeses que não queriam mais trabalhar para os senhores feudais. E vamos ter também a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que ela durou, na verdade, 116 anos, entre a França e a Inglaterra, na qual a França derrota a Inglaterra. Por quê? O rei da Inglaterra também queria se tornar o rei da França, e por isso assim começou também a haver essa disputa. Essa Guerra dos 100 Anos ela também aconteceu por uma disputa territorial, não é? E a gente vai observar então que foram esses motivos que levaram ao fim da Idade Média. Vai ser o renascimento da cidade, as pessoas passaram a viver na cidade, as pessoas passaram a ver o renascimento comercial, o comércio voltou a surgir, também surgiram doenças, surgiu a fome e surgiram também guerras. Então a gente vê que a Idade Média ela começou a entrar em decadência e os senhores feudais eles começaram então a perderem o seu poder. Vou ligar então a câmera para a gente então, olha, nesse slide aqui eu mostrei, se parece com alguém, minha gente, me digam aí em qual momento da história está aparecendo isso, da peste negra. Praticamente com a gente, né? A gente usa uma máscara. Naquela época eles usavam máscara em forma de corvo, porque o corvo ele devora ratos. Se lembra então que a peste negra eram as pulgas que eram contaminadas então, que mordiam o rato e o rato então acabava transmitindo a doença. Então a gente vai ver então as pulgas dos ratos então que acabavam contaminando as pessoas. Então eles criaram uma máscara em forma de corvo, com uma forma então de o corvo era relacionado então a devorar os ratos e acabar com a doença. E também porque era pelo ar, pela saliva, pela nossa respiração que uma pessoa ela transmitia a peste bubônica ou a peste negra. Então, desde aquela época, os médicos naquela época eles usavam então essas máscaras para se protegerem e não serem contaminados pela peste negra ou peste bubônica. Pronto, pessoal. Só para a gente finalizar, então a nossa aula. Para a gente finalizar então a nossa aula, lá na atividade tem perguntando: os servos, que eram os camponeses, eles pagavam vários impostos aos senhores feudais. Então, o que é que vai acontecer? Haviam 3 impostos que eram realmente pagos. Havia a talha. A talha era o quê? Talha era quando uma pessoa, por exemplo, quando o servo, ele dividia metade do que ele produzia e entregava ao senhor feudal, de 30% a 40%. Havia a covéa, que era o imposto onde o servo ele deveria trabalhar de 3 a 4 dias de graça na terra do senhor feudal. E havia também a banalidade, na qual o servo ele pagava para utilizar os instrumentos do senhor feudal. Então a gente vê que esse conteúdo sobre a Idade Média é um período onde a população vivia no campo, eram governados pelos senhores feudais, que eram fazendeiros, e a gente vê que com o passar do tempo, o senhor feudal ele começou a perder o seu poder, porque a população lá do continente europeu, ela começou a lutar para acabar com o poder dos senhores feudais, que eram homens autoritários, que não permitiam a liberdade e principalmente exploravam os camponeses que eram chamados de servos. Ok? Pessoal, quem não assistiu do início, eu gravei a aula e eu estou colocando o vídeo no grupo daqui a pouco e vou colocar uma atividade
para vocês responderem. Não precisa me mandar a foto. Vocês vão responderem pelo link, vai ter lá a opção de colocar um nome, responde as questões abertas e fechadas, clica em enviar e automaticamente ela vai chegar para mim. Vai formar uma planilha com a quantidade de acertos, de erros de vocês, não é? E também lembre-se de copiar apenas a resposta no caderno. Não precisa me mandar. Agora, se alguém não conseguir abrir o link que eu enviar, aí eu mando o print para vocês, ok? Pessoal, para a gente finalizar, coloca aí o nome de vocês no chat, por favor. Dos que estão participando.